Oi, o assunto dessa semana é um assunto muito sério, por isso eu convidei uma médica endocrinologista, a doutora Dolores Pardini. Doutora Dolores, muito obrigada Um por ter prazer. aceitado o nosso convite, estar aqui no Eu Vejo. É uma alegria ter a senhora aqui, É um prazer. especialmente para falar de um assunto tão sério e tão importante. Antes da gente começar, eu quero apresentar a doutora Dolores. Ela é a vice-presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. É também uma super professora, especialista, professora da Unifesp. E eu convidei a doutora Dolores também em nome da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque, doutora Dolores, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas em dúvida, de pessoas que estão procurando a tal modulação hormonal, tal medicina anti-aging, que é a medicina anti-envelhecimento, tomando hormônios para diminuir a gordura corporal e aumentar a massa muscular, para tentar ficar jovem por mais tempo, e é chip da beleza, e parece que as pessoas estão enlouquecendo, doutora Dolores, por beleza e por juventude eterna. E eu queria saber qual é a opinião da Sociedade Brasileira de Endocrinologia a respeito deste tipo de medicina que vem sendo feita por alguns médicos nesse sentido de estética e anti-envelhecimento. Eu acho que primeiro, juventude eterna não existe. O que você pode é realmente cuidar da saúde, mas desde a adolescência. A gente costuma dizer que o corpo que você vai ter aos 40 é o que você cuidou aos 20. Então, nada é muito rápido, nada é muito fácil. Mas cuidar da saúde, eu acho que é uma coisa muito importante, todos nós devemos. Só que não existem milagres. A promessa de milagre é uma propaganda falsa, que a gente costuma dizer. Você deve trilhar os caminhos que são para a beleza, para a estética e principalmente para a saúde, mas de uma maneira controlada, de uma maneira bem orientada, porque senão você vai causar prejuízos para a tua saúde querendo procurar o caminho do milagre. Infelizmente eu tenho que dizer que não existem milagres. Aí eu não sei, por exemplo, modulação hormonal. Modulação hormonal é importante que a gente defina. O que é modulação hormonal? É um nome muito bonito, concordo, mas não existe isso. Quando você tem uma produção errada, em excesso ou em falta de alguns hormônios, por alguma glândula que fabrica aquele hormônio, você tem que repor esse hormônio. Então são as doenças endócrinas de hipofunção. Hipofunção é que funcionam a menos. Então eu tenho que repor. E se eu tenho hiperfunção, eu tenho que bloquear essas glândulas. Isso pode colocar como modulação hormonal, mas não existe novidade, isso se fala há décadas e décadas. E veja, e isso tudo que a senhora está explicando pra gente é para o tratamento de doenças. Exatamente. Não para o uso estético. Exatamente. Porque se você for para o lado estético, você vai incorrer num excesso desses hormônios. E tudo que é em excesso ou é em falta vai gerar consequências. É ônus e bônus, sabe? E as pessoas muitas vezes vendem essa propaganda enganosa mostrando só o lado positivo da coisa, mas vem acompanhado de um ônus que muitas vezes supera o bônus. Doutora, sabe-se o risco que isso representa, esses chips? Sim, sim. Em geral, as pessoas que procuram para fins estéticos são a base de hormônio masculino, que a gente chama de andrógeno. É numa dose alta, para ter uma finalidade anabólica, para queimar a gordura. Para criar um Porque músculo rapidamente. exato, a gente tem uma porção de massa magra, que é o músculo, e uma massa gorda, que é a gordura. Conforme nós vamos envelhecendo, e isso é inexorável, você vai substituindo a massa magra por massa gorda. Então, se você aumenta aqueles hormônios numa quantidade suprafisiológica, você interrompe um pouco isso. Ou você minimiza essa evolução. E é o caminho mais fácil do que você fazer dieta, fazer atividade física. Aí a pessoa vai para esse lado. Ela vai ganhar massa magra? Vai, mas ela vai pagar um preço. Aí você vai me perguntar, qual é o preço, qual é o risco? Você pode aumentar a pressão arterial, você pode aumentar muito o risco de dislipidemia, que é aumento do colesterol, da fração ruim. Então você aumenta o teu risco cardiovascular, você aumenta a possibilidade de ter um diabetes mellitus,
você aumenta a possibilidade de ter retenção hídrica, que também leva à hipertensão arterial. Isso das coisas que a pessoa pode vir a perceber, mas nas mulheres, por exemplo, aumenta muito pelos no corpo, você pode aumentar muito acne, algumas mulheres até recesso frontal, que é aquelas duas entradas, do cabelo, perde o cabelo. Perde cabelo. Isso no que a pessoa percebe, fora o que ela pode ter de consequências que ela não está vendo, mas estão acontecendo, entende? E depende da idade. Sim. Você vê meninas, por exemplo, que têm de 15, 16, 17 anos e querem parar de menstruar. Até aí tudo bem, porque você suspender a menstruação, até alguns anticoncepcionais você o consegue, sem nenhuma complicação. Mas as doses para você adquirir esses efeitos da tal barriga de tanquinho, elas são suprafisiológicas. Aí você vai ter uma barriga de tanquinho e vai acabar com a sua saúde. E o que adianta? Não, você vê, por exemplo, tem uma medicação que a gente já falou várias vezes em áudios e em entrevistas, que é a gestrinona. A gestrinona, ela existe até sendo vendida em farmácia de forma lícita, mas é para alguns problemas, como por exemplo endometriose. É bem indicada. Só que como a droga é uma derivada de hormônio masculino, também tem sido usada nos chips e tem sido usada indiscriminadamente para fins estéticos. E convém salientar, eu acho, sabe, Daiane, muito importante, é que esses chips não têm aprovação da Anvisa. Não existe patente para isso. Então você nem sabe o que você está colocando para dentro do seu corpo, é não isso? Não sabe porque o paciente que é manipulado nesse sentido, eu nunca vi eles terem na mão o que foi colocado, a porcentagem, a concentração. Então, se eu te prescrevo uma medicação e você tiver uma contraindicação ou você tiver um efeito colateral, eu vou saber tratar, porque eu sei o que eu estou te dando. Aí, eu não sei. Como todos os remédios que são vendidos pela internet, eles põem que tem X coisas e não tem. Então, é outra precaução, né? A mensagem principal que a gente quer deixar para você nesse vídeo é: tome cuidado com o que você vai usar com esses fins estéticos. Fique atento para que não existe medicina anti-age, nada vai parar o envelhecimento, ou morre jovem ou vai envelhecer. Não é que não vai parar, né? Não vai parar miraculosamente. Sabe? Porque a pessoa que faz uma alimentação saudável, atividade física... É o melhor programa anti-aging que existe, parar com o excesso de álcool, parar com o cigarro. O cigarro é a coisa que mais envelhece. Já existem estudos mostrando gêmeos idênticos, um que fuma e um que não fuma. Então pare de fumar, sabe, é o caminho das pedras mesmo. Mas o que é importante também é que essa medicina anti-aging, ela ficou muito banalizada, porque se você faz uma coisa adequada e você retarda o envelhecimento, você aumenta anos de vida. Com saúde, né? Com saúde. Por exemplo, o que as pessoas buscam? Hormônio de crescimento, que no passado era só dado por personal. Não, você tem que usar hormônio de crescimento. Personal trainer das academias, das academias. Hoje não, infelizmente... Ele é prescrito também por colegas médicos que, me desculpem, mas o hormônio de crescimento está bem demonstrado que ele só deve ser dado para quem tem falta do hormônio de crescimento. Entende? Às vezes você tem uma lesão hipofisária, que é a glândula que secreta o hormônio de crescimento, e você fica sem ele. Você tem um tumor que precisou tirar, então você precisa dele. Ou seja, quando você tem falta desses hormônios. Doutora, é muito importante a gente dizer também que o Conselho Federal de Medicina, que eu peguei do site e imprimi para mostrar para vocês, eu vou deixar também o link aqui, concorda com tudo que a doutora Dolores está falando. Eles também se posicionaram e veja bem, em 2012, essa resolução é de 2012, dizendo que essas técnicas hormonais com fins estéticos são condenadas. E, inclusive, o médico que prescreve esse tipo de método pode ser punido perdendo o registro profissional. Então, isso é sério, é pelas entidades sérias e éticas.
Então, assim, não deixe que o médico receite para você esse tipo de hormônio por fins estéticos. Não aceite isso, isso é perigoso. E denuncie o médico que faz isso. Agora, veja bem, estamos falando aqui. Se tem uma doença, é outra coisa. Precisa ficar muito claro. Esses hormônios não são os vilões. Se você tem uma doença que tem uma deficiência, é ok. Só que precisa ser muito bem orientado e jamais por fins estéticos. Sem dúvida nenhuma que não são vilões, salvam vidas até, né? A reposição hormonal na pós-menopausa é uma medicação que, quando bem indicada, ela previne doença cardiovascular, é uma coisa extremamente saudável, melhora a qualidade de vida, porém, você está repondo aquilo que você deixou de fabricar. Sim. Então é muito importante que isso seja salientado, sabe? E eu fico muito preocupada porque eu vejo notícias na internet de celebridades divulgando que usam o chip da beleza e que por isso estão lindas e magras e saradas. Cuidado, gente. Eu acho que é um desserviço à saúde da população, esse tipo de coisa. Então, assim, o que você quer fazer com o seu corpo, você que decide, mas saiba que você está correndo um risco. Esse tipo de hormônio não deve ser usado por estética, tá bom? Não sou eu que estou falando, é a doutora Dolores, é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é o Conselho Federal de Medicina, então pense bem antes de prejudicar a sua saúde dessa forma, né? E além do CFM, que você citou também, nós fazemos parte da diretoria científica da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e também se posicionou contra esses chips. Então, é também mais uma sociedade extremamente idônea que está se posicionando contra isso. E acho muito importante a gente ressaltar também, doutora Dolores, como existem médicos maravilhosos e éticos que fazem um serviço muito sério, como a senhora, e como muitos, como a maioria, infelizmente existem profissionais antiéticos que prescrevem essas coisas. Então fique atento ao profissional que você busca, porque é sua responsabilidade. O médico não bate na porta da sua casa, é você que vai no consultório dele. Então, que tipo de médico você está procurando? Existem picaretas em todas as profissões, mas é o paciente que busca. Então, a responsabilidade é sua. Escolha com atenção o médico que você vai buscar. De uma forma geral, fique um pouco assim, sempre ressabiados com as formulações, porque todas as medicações idôneas que são fabricadas pela indústria farmacêutica, principalmente as mais idôneas, elas passam por um processo de pesquisa amplo, que levam às vezes de 15 a 20 anos para irem para uma farmácia com a aprovação da vigilância. Então, as medicações formuladas não têm esse processo. Desconfie, procurem as medicações que estão à venda na farmácia mediante uma receita que você sabe o que está usando. Então, as formulações também prometem milagres e elas, em geral, não são muito idôneas. Tem que tomar muito cuidado. Eu já caí numa dessa, doutora, de médico, infelizmente, picareta, não tem outra palavra, infelizmente, para descrever, que falou assim: eu vou prescrever uma fórmula natural aqui para te ajudar a emagrecer. E eu, tonta, porque fui tonta, fiz, tomei, claro, funciona. Pois eu fui olhar lá, tinha diurético, laxante, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para acalmar. Então, assim, foi minha irresponsabilidade. Então, não seja irresponsável com a sua saúde, né? Cuidado com o que você está tomando. A gente tem que ter muito cuidado. Doutora, muito obrigada pela sua ajuda. Foi uma alegria. Convite, um prazer muito grande. E espero que ajude muita gente. E tomara que muita gente possa assistir esse vídeo. Mande para suas amigas que usam o chip da beleza. Mande para suas amigas que tomam fórmulas manipuladas. Porque é nossa responsabilidade alertar. Às vezes a pessoa nem faz isso por mal, ela faz por um desespero de querer emagrecer rápido. E muitas pessoas estão adoecidas com o corpo. Então, mande esse vídeo como um alerta também, tá bem? Um beijo enorme, se cuida com carinho, tá bom? Cuide do seu corpo com carinho, ele merece. Um beijo, até a semana que vem.